Olá! Hoje nós temos uma convidada um pouco longe daqui do Rio de Janeiro, mas bem próxima da nossa comunidade, a Iria Chocron. Ela é a coordenadora do projeto Marajó Sefardi. Tudo bem, Iria? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Denise. Muito Prazer é obrigada. nosso. Iria, seu nome é um pouco diferente. Qual é o significado dele? Olha, o meu pai, ele era filho de judeu e o meu avô era judeu praticante, veio do Marrocos para a vila de São Miguel dos Macacos, município de Breves, aqui no Pará, Ilha do Marajó. Como a minha mãe, ela era católica praticante, ela viu esse nome ela ligou, na verdade, né? A aparição da Virgem de Fátima na Cova da Iria, em Portugal. E aí o meu nome surgiu por essa questão, mas também porque o meu pai ele viu um catálogo com 3 nomes no dia 20 de outubro, que foi o dia que eu nasci. Ele tinha tido 6 filhas e nenhum homem. Então ele tinha um nome para um menino se viesse. Agora, como ele era judeu, ele disse, não, eu não vou colocar Iria por conta que eu não sou católico, né? Então aí ele deixou minha mãe de lado, mas só que por coincidência o nome Iria veio junto no catálogo do dia 20 de outubro, e veio Iria, Marta e Aurélia. E aí ele disse, olha, dos 3 não tem como, eu vou ficar com esse aqui, porque eu esperava um menino, mas veio uma menina, eu não tenho nome para ela, então vai esse aqui, o Iria, ficou Iria mesmo. Iria, é. Tá certo. Eu pensei que tinha algum significado também em hebraico, né? Que Não, parece que ele tem, parece que cidades pequenas, acho que tem é um pouco parecida. É porque eu não sei muito hebraico, mas depois eu vou te falar, eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. tem, na verdade, em Portugal tem a Santa Iria, que é a protetora dos adolescentes. Ah, tá certo. Bom, então, vamos lá. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, o Leão Zaguri, que eu já entrevistei, e eu sei que ele veio também de Macapá, não é isso? Então, Isso. é dessa região norte. E eu queria que você falasse sobre esses projetos, né? Que no caso são os judeus da Ilha do Marajó, né? E também das outras partes do norte do país. Como é que é? Que você faz? O que você tem feito por aí para divulgar esse trabalho? O Marajó Sefadi é um projeto que Desculpa, estuda, Sefardi, desculpa. mas pode ser sefarado, sefadi, sefadita, né? Certo. Nós estudamos a presença de judeus marroquinos na Ilha do Marajó, especialmente em nossa cidade de Breves, mas aos redores também, Gurupá, Melgaço, Portel, ao todo o Marajó tem 15 cidades. Então nós privilegiamos algumas, nas quais os judeus eles estiveram mais, né, com mais contingente, e no caso de Breves, Gurupá, foi as que mais tiveram judeus aqui, famílias judias marroquinas. Então eu criei esse projeto há mais de 20 anos, por conta de pós-graduação na Universidade Federal do Pará, e eu tinha que fazer, tinha que montar um tema, tinha que pensar no tema. E lembrei do meu avô, que era estrangeiro, que era judeu estrangeiro. E então, a partir daí, eu fiz, né, um projeto universitário com o tema intitulado Judeus na Ilha do Marajó. E logo em seguida, a partir de 2002, eu montei o meu projeto Marajó Sefadi, mas em sala de aula, né? Só em sala Certo. de aula, porque eu sou professora de história. Então, Uhum. eu fazia seminários, a gente fazia trabalhinho em sala de aula, em exposições. Fiquei muito só Sobre esse no tema. local. Isso, sobre esse tema. Fiz uma série para a TV local também, em 2010. Então, era algo Olha. bem local Uhum. mesmo. Só que com a pandemia em 2020, eu dei uma parada, porque eu também fui mãe, né? Então eu dei uma parada e me dediquei só à maternidade. E quando veio a pandemia, eu lembrei do meu projeto novamente. Eu disse: olha, agora, né, como não tem nada para fazer, estamos isolados, então eu vou escrever. E comecei a escrever, liguei para a Amazônia Judaica e eu escrevi essa revista aqui, um suplemento, eu comprei, né? Olha que lindo. Chamada. Essa aqui é a minha filha, Ah, ela que serviu de linda. modelo. Olha. E então a Amazônia Judaica eu comprei um suplemento inteiro
para escrever para a posteridade aqui em Breves. Os alunos, eles não sabiam, eles sabiam que tinham judeus aqui em Breves, a população em si, mas eles achavam que os judeus vinham da Segunda Guerra Mundial, fugidos da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu fiquei bastante incomodada com isso. Não, é melhor eu escrever, deixar na biblioteca local, para saberem que não foram judeus do Holocausto que vieram fugidos da Segunda Guerra, mas judeus marroquinos no século XIX. E logo em seguida eu escrevi essa revista aqui, outro suplemento, Revista Brasil, né? São 20 páginas que eu comprei novamente também, o espaço. E aí eu lancei na internet e, graças a Deus, o meu projeto foi notado. Hoje nós temos um canal só nosso, nós fazemos lives, nós ainda escrevemos. Quando eu falo nós, é porque eu tenho uma equipe. É uma equipe Quero te formada fazer pelo... algumas perguntas ao longo disso tudo que você falou. Primeiro, essa revista Amazônia Judaica, ela é uma revista local, que ela é distribuída, ela é vendida. Aonde que sai essa revista? Essa revista ela é feita por judeus amazônidas, Elias Salgado e Davi Salgado. Certo. E ela é distribuída aí em Manaus, em Belém? Ela é distribuída no Brasil inteiro. No Ela Brasil está inteiro? online agora. No Brasil inteiro ela está online. Esse foi o primeiro suplemento, né, com a Amazônia Judaica. Com a Revista Brasil já foi o segundo e é mais completo. Essa Revista Brasil é uma revista que também é feita em Israel. É feita em Israel, o público de Entendi. Israel, brasileiro que mora em Israel. E aí você, no caso, você tem esse espaço para você divulgar o seu trabalho. Certo, exatamente. E me diga uma coisa, Iria, quantas famílias da comunidade judaica existem hoje? Você tem esse número aí no norte? Ou, no caso mais específico, onde você mora? Olha, no caso mais amplo, Samuel Benchimol falou em mais de 3.000 famílias, né? Aonde? Na região norte inteira. Na região norte inteira, ok. Manaus, Amazonas, né? Rondônia. Agora, a nossa região aqui, nós não temos dados estatísticos, porque a pesquisa ela está muito recente. Nós não fizemos nada de estatisticamente, nós vamos, cada vez mais estamos descobrindo famílias. Entende? Então, eu estou com um livro para ser lançado no final do ano, exatamente falando tentando ser exata nesse número de famílias. Cada vez que a gente vai nos cartórios locais, a gente encontra uma família diferente. Nós temos mais ou menos aqui umas 50 famílias, né, na Ilha do Marajó. Aqui que você diz, na Ilha do Marajó. Ilha do Marajó. Só que a gente vai descobrindo túmulos no meio dos matos, né? A gente vai descobrindo documentos, então a gente vê que são famílias diferentes, sobrenomes diferentes e vão aparecendo. Mas o que a gente sabe mais ou menos 50 famílias. E a cultura judaica, como é que ela é? Ela é vivida aí? Você tem algum contato com judeus? Existem locais de encontro? Aqui nós não temos sinagoga, nós não temos nenhum clube, né? Tudo se acabou com a ida deles para Belém e Manaus. Que com o declínio da borracha, eles foram embora dos interiores para tentar criar os filhos nas cidades grandes, como Belém e Manaus. Certo. Então, tudo que fez lá, sinagogas, clubes, tudo, né? De modo que nós, descendentes, não temos outra opção a não ser viajar para Belém, no meu caso, e interagir lá com a comunidade judaica de lá. Aqui nós temos muito assimilados, né? Judeus com sobrenomes judeus, Sarraf, Botebol e tudo, mas totalmente assimilados. E agora, o que eles preservam é a raiz judaica deles, historicamente falando. Isso eles preservam. E o que é isso na prática? Isso na prática eles darem força, por exemplo, para o meu projeto, eles darem entrevistas para mim, eles descobrirem histórias, eles irem atrás das histórias dos familiares. Das famílias, né? Então, mas assim, essas lives que você faz, qual é o conteúdo delas? Judaísmo. Sempre Sim, judaísmo. mas o judaísmo é muito amplo, né? É muito amplo. No início, nós fazíamos só o judaísmo amazônico, sempre com temas amazônicos, sionismo amazônico, grandes figuras amazônicas, as cidades do Marajó que tiveram judeus, enfim, então nós éramos muito locais.
Mas, de uns tempos para cá, as lives elas tiveram uma receptividade muito boa da comunidade, não só daqui do Norte, mas do resto do Brasil, e nós tivemos a necessidade de falar em judaísmo, daí eu falo essa palavra, judaísmo, né? Então, a gente aborda os judeus do Egito, desculpa, nós já abordamos os judeus, os Bnei Anusim, já falamos, o Sérgio Bloch pediu para a gente fazer uma live, nós fizemos, Felipe Goifman, não sei se você conhece. Conheço. Então, a gente fez para eles, para falar do Bnei Anusim, fizemos sobre a Inquisição, os Sefaditas na Segunda Guerra Mundial, enfim, então a gente vai por outros caminhos também, mas o nosso foco ainda é a Amazônia. Ótimo. Em relação a você ser professora de história e você trazer a história dos judeus aí para a sua comunidade, né? Eu imagino que deva ser uma coisa bem diferente, né? E você, no caso, você traz esse teu projeto, né? Tem também essa sua tese que você fez. Como é que eles recebem isso? Como é que é a reação? São crianças? Qual é a faixa de idade desses seus alunos? São adolescentes, né? Adolescentes. Eu trabalho com o ensino fundamental maior e o ensino médio. Na clientela de alunados, eles recebem muito bem, né? Então, a receptividade é muito boa. Mas, no que diz respeito ao poder público da minha cidade, eles têm muita curiosidade, mas para eles é algo assim, como se fosse algo de Marte, de outro planeta. Nossa, mas o que os judeus acreditam? Então, eles sempre vêm. É verdade que os judeus não gostam disso, não gostam daquilo, então eles procuram por curiosidade, mas depois disso acaba, né? Por quê? Porque a cultura local ela é muito de eventos. Nós, brevenses, eu falar nós aqui, né? A população não é muito chegada à história. Eu sou professora de história e eu sinto isso na pele, né, de tentar incutir nos alunos essa vontade de criticar, de historicizar, mas infelizmente assim é muito difícil combater com o pragmatismo, né, da cultura, eu quero dizer, né? Então fica aquela coisa assim, nós temos uma cultura muito indígena, mais para folclore indígena e para tecnobrega, então isso eles gostam demais. O meu projeto é visto como um ET aqui na cidade, na verdade. Uma coisa muito acima, né, do que eles poderiam assim imaginar, né? Sim, exato. E aí, como é que fica isso? Você se sente como? Assim, isso te motiva mais a tentar realizar eventos ou ao contrário? Houve um momento em que eu não dormia, porque um amigo meu de história, professor, ele disse: tu já percebeu que o teu projeto não atrai brevense, não atrai nenhum marajoara nas tuas lives? E eu fiquei pensando e muitas das vezes eu pensei, eu vou parar o meu projeto, vou dar uma estagnada nele para eu me dedicar só à minha cidade e fazer um comercial mais amplo, digamos assim. Mas por apelo dos meus colegas que estão no resto do Brasil, Minas Gerais, né, por exemplo, meu colega de equipe, ele não para, continua, né? Eu acho que se você não encontra essa receptividade nas tuas lives de conterrâneos, mas tem pessoas da comunidade judaica do Brasil inteiro que gostam muito dos teus temas e se interessa pela Ilha do Marajó, dessa imigração marroquina para tua cidade. Então, continua. Então, isso me deu força, mas eu não posso dizer aqui que eu sou super frustrada em relação a isso. Bem frustrada mesmo de não ter esse reconhecimento. A população aí, qual é o tamanho da população? Cerca de 100 mil pessoas. Quanto? 100 mil. 100 mil. Não é tão pequeno assim. É pequeno, mas não é tão pequeno, né? Temos cidades menores, talvez. Mas, na verdade, a cidade ela é pequena, mas esses 100 mil, juntando os interiores, os ribeirinhos, que vêm sempre para a cidade receber, vêm para o hospital. Né? Então, eles dependem da minha cidade aqui, a cidade de Breves. Então, eles acabam se juntando, aí formam esse contingente todo. Mas a cidade de Breves tem cerca de 80 mil, mais ou menos, a 90 mil. Certo. E você falou também em judeus ribeirinhos, é isso mesmo? Quem são eles? Onde eles vivem? Como é que eles vivem? Os judeus ribeirinhos,
eu vou dizer para você, são aqueles judeus que só têm o sobrenome judeu, né? Ah, Mas eles, por exemplo, quando chega a sexta-feira, eles param tudo de pescar, de tirar o açaí, para respeitar o sábado, mas eles não sabem por que que eles fazem isso. Eles só dizem, porque o meu bisavô fazia, a gente faz também. Mas eles não têm ideia que é o judaísmo que eles estão praticando, né? Pelo menos uma porção do judaísmo. Então, esses são os judeus ribeirinhos que eu falo. certo. E você, nesse caso, você tem, nesse seu trabalho, você também fala sobre eles, a origem deles, os sobrenomes. Sim, sim. Quando eles vinham do Marrocos para cá, para a Ilha do Marajó, era difícil praticar o judaísmo. Uma vez eu falei para um amigo meu, é difícil ser judeu em qualquer local do mundo. Você enfrenta dificuldades, antissemitismo, até mesmo adaptação. Mas você ser judeu na Ilha do Marajó e ainda ser ribeirinho, você enfrenta milhões de dificuldades. É, Primeiro, porque não tem sinagoga, você não tem. O vizinho judeu, digamos assim, é quilômetro de distância de um rio para outro, né? Você não tem a comida kosher, você tenta adaptar a sua alimentação ao judaísmo amazônida. Então, o que você não pode comer em Pêssar, por exemplo, você acaba indo para o beijuzinho, né? Não pode comer o fermento, o trigo, então bolo não pode, pão não pode. Então, os ribeirinhos, eles geralmente eles usam a mandioca, né? A macaxeira para. quer dizer, então eles não só assim, eles praticam o descanso de sexta-feira para sábado, Shabat, mas, e também seguem as festas judaicas, é isso? Algumas festas eles não esquecem, mas eles não sabem por que que eles fazem, né? E você não É, tem, não teve interesse em, de repente, fazer palestras para eles e contar a história para eles? Olha, antes da pandemia, eu joguei o projeto para a Secretaria de Educação local. Eles acharam tudo muito bonitinho, mas não dá para te tirar de sala de aula para fazer essas peregrinações em escolas de vilas, né, que são esses Uhum. ribeirinhos. Então, ficou tudo muito difícil digamos assim, de espalhar esse conteúdo e de falar com eles. Quando eu fiz, em 2010, uma apresentação na TV local sobre a história dos judeus aqui da Ilha do Marajó, eles ficaram encantados. Eu era parada na rua, eu tive meus 15 minutos de fama na cidade. Senhores, senhoras idosos, diziam, olha, eu conheço os Gabay, o médico Gabay, eu acho que ele é judeu, né, Gabay? Eu disse, era judeu. Então, eles né, vinha na cabeça deles, sim. E eles gostaram demais. Qual é o teu objetivo, Iria? O que que você, assim, sua meta em, assim, digamos, a médio, longo prazo? O que que você gostaria? Assim, porque você está desenvolvendo esse projeto, você está fazendo essas palestras, tem o seu canal. O que que você gostaria de realmente realizar como assim um ponto alto desse projeto? Acho que levar para Israel. Eu queria que o público de Israel conhecesse esses judeus. Eu sempre falo que os judeus do norte, especialmente da Ilha do Marajó, são muito esquecidos. Então, quando eu falo que tem judeu na Ilha do Marajó, as pessoas pensam, mas não é só tinha índio lá, não tem búfalo, não tem. Então, nós somos muito estigmatizados. E o fato de ter tido os judeus com um contingente tão grande e que foram responsáveis por tanta coisa aqui na Ilha do Marajó, me faz ficar frustrada de não ter essa história contada assim, de uma forma mais ampla, né? Então, por isso a necessidade de eu escrever o livro, de lançar, e sem dúvida esse seria um ponto alto, né? De um dia levar esse livro para Israel. Você conhece Israel? Não, não, Não. não, Tem um não. projeto para ir para Israel? Olha, o Centro Israelita do Pará quer me encaminhar, né? O presidente Jair Bentes quer me encaminhar, fazer aliar. Hum. Mas é algo que eu estou pensando seriamente. Eu ainda não tenho muita certeza de se eu quero fazer aliar ou não. No caso, seu marido não é judeu ou é judeu? O meu marido, não, ele é católico. Ah. E como é que ele Ele é vê católico. você querendo fazer aliar, você, porque na sua casa como é que é? Você segue as tradições judaicas? Como é que você faz? Eu sigo, eu Ah, sigo. Ele não segue.
E Certo. aí a gente tem uma filha. Hum. Então, fica lá e cá. Mas ele não é um católico praticante. Apesar de ter sido coroinha e tudo, mas ele não é tão praticante. Mas ele, por exemplo, o sobrenome dela é judeu, né? Morluf Chokron, que é o sobrenome do meu avô. Ela foi fadada pelo Rabino de Belém. Ela não foi batizada na Igreja Católica. Então, isso eu tenho controle, né? Certo. Você faz as festas também? Sim, sim, eu faço. Agora é online com meus amigos judeus online, mas eu É. faço com algumas amigas católicas também. Então Aham. acaba sendo um sincretismo aí. Ah, tá. Bom, o que eu posso te dizer é que a tua ideia, o teu projeto é muito, muito oportuno, né? E o teu livro, você tem ideia de quando é que você vai lançar? Eu queria lançar antes de dezembro. Ah, Eu esse ano tô, ainda? eu queria muito que fosse esse ano. Hum. E eu queria fazer, na verdade, uma biografia do meu avô, que é uma figura que eu estou ainda pesquisando. A vida dele é cheia é bastante nebulosa para mim. Os filhos deles, o meu pai já é falecido, ele falava muito pouco dele. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. E a minha tia, que se recusa a falar dele, ela diz: olha, ele era perseguido no Marrocos. Depois ele veio para a Argentina, da Argentina para o Brasil. Então ele era perseguido, ele veio fugido da polícia. Então ela diz: você nunca fale, Iria, que você é filha de judeu, porque o papai dizia isso. Que não era para você, não é para nós falarmos, porque tem muita perseguição com os judeus. E, Mas ele era então a família perseguido dele pela polícia da onde? mas assim, a minha desconfiança, pelo que eu já Ah, vi, é que ele poderia ser um sionista, né? Um ah, sionista na Argentina ah, e de sim. alguma forma, e aí ele veio para o Brasil e ficou um pouco no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para cá, para a Amazônia e chegou pela Ilha do Marajó, ficou aqui no município de Breves. Entendi. Bom, você não vai dar mais nenhum spoiler do livro, porque parece que vai ser uma história bem interessante, né? É uma Vai, eu só quero história, dizer. deixa de ser um suspense, né? Assim, eu quero falar porque não foi só ele, né, que veio nessa leva. Vieram os Atias, Botebol, Sarraf, Pérez, Davi José Pérez é judeu brevense, não sei se você já ouviu falar do Davi José Pérez. Nós tivemos Azancot, Bezecri por aqui, É. Sixo, enfim, são inúmeras famílias. E cada uma delas nós estamos colhendo histórias, né, para contar como é que era difícil deles se adaptarem aqui à região. Eram cobras, eram bichos peçonhentos, eram malárias, é, era dificuldade de se casar aqui também. Alguns sucumbiam e casavam com nativas, outros iam buscar suas esposas no Marrocos, né? Alguma menina no Marrocos. Outros se casavam, por exemplo, o meu avô, ele fez o meu tio se casar com uma sarrafe para não sair, né, da questão da religião judaica. Enfim, então são essas histórias que eu queria contar, que são histórias muito interessantes, que eu acho que Com as pessoas têm que certeza. saber. E talvez seja uma biografia, assim, uma biografia inédita, né? De histórias bem inéditas. Porque nós Sim, conhecemos a história dos judeus que realmente migraram para a Amazônia, né? Geralmente se fala Manaus, mais ali aquela área, mas aí assim, a história de cada um e num único livro realmente vai ser bem interessante. No caso, o seu pai era filho desse seu avô. sim. E seu pai, ele seguia a tradição judaica? Quando o meu avô, ele teve o meu pai e ele teve 10 filhos ao todo, né? E Ah, todos eles, ele, como fala para os judeus, ele nombrou todos com nome judeu. ah, Era Leão, Elói, Jaime, enfim, então ele foi nombrando, né, com nomes judeus. Mas o que ele queria? Em Belém tinha a Dona Sol Israel, que era uma escola, um internato para famílias judias do interior. Então, meu avô, ele mandou os filhos para lá para estudar o judaísmo com a Dona Sol Israel, na uhum, capital.
Mas os meus tios e meu pai, eles fugiam, né? E tem histórias... Então, eles eram bastante, assim... Não eram obedientes no que diz respeito a isso, né? Eram pessoas, assim, não muito ligadas à religião. Isso não quer dizer que eles eram ligados ao catolicismo. Não, também. Então, eram crianças, assim, bastante rebeldes. De forma que o meu avô, por exemplo, não queria que eles tomassem isso na beira do rio, né? Vocês não podem comer o camarão com açaí, porque o camarão é proibido na Torá. Então, o meu avô proibiu, olha, vocês vão tomar um mingau de aveia à noite. E aí ele passava na mesa de cada um deles e tirava o camarão com açaí, não pode, né? Então, ele ia contra uma cultura local. E aí, e ele jogava fora, né? E quando meu avô virava as costas, eles tiravam o mingau da mesa que ele tinha colocado para cada criança, jogavam fora e na despensa pegavam o açaí de volta com o camarão. Então tinha toda essa resistência em relação à cultura judaica, né? A seguir as normas judaicas. O meu pai, ele era um agnóstico. Ele não quis o judaísmo, mas também não entrou em religião nenhuma, Entendi. né? E você é filha única? Não, eu tenho mais 7 irmãs. 7 irmãs. E todas... E qual delas que também, assim como você, seguem a religião judaica? Denise, nenhuma. Elas Não, me não tem admiram. problema, eu só estou perguntando de curiosidade. Porque é Não, interessante, né? nenhuma. Você foi a única que se interessou e segue. Eu acho que eu tenho uma centelha do espírito do meu avô. Ah, Ele tinha um comércio do outro lado do rio, que a gente se criou na vila do Rio Macaco, que foi a vila que ele fundou. Quando ele ah, chegou do Marrocos, da Argentina, ele veio servir de regatão. O regatão era aquele comerciante fluvial, né, que vendia mercadoria para os ribeirinhos. E aí ele ah, lucrou muito com isso. Então, quando ele começou a lucrar, ele se fixou, fez um comércio próprio, e o comércio dele era muito bem sucedido. Ele vendia de tudo, né? E aí ele fez aquele barraco de altos e baixos, grande e tudo. E então quando ele morreu, aliás, quando ele chegou aqui, ele viu muito macaco pela floresta, né, por essa região, e ele deu o nome de macacos, Vila dos Macacos. Que aí, logo em seguida, passados anos, que a Prefeitura de Breves ela foi oficializar, mas catolizar, né, o nome uhum, como Vila de São Miguel dos Macacos. Então, ainda o que ele nombrou, digamos assim, ainda ficou. Então, a última vez que eu fui na vila, eu olhava, isso com 12 anos de idade, 10 anos mais ou menos, eu olhava para o outro lado e sentia a presença dele, né? Que o comércio dele era tão grande que ficava do outro lado do rio, né? Que as pessoas tinham que atravessar da vila para ir comprar as coisas lá com ele. Então, aquilo sempre me incutiu da cabeça, tem alguma coisa assim, não sei se você acredita nessa olha, possibilidade. E aí eu tomei para mim, li sobre ele, sobre meu avô, pesquisei, como eu falei ainda há pouco, e cada vez mais sou admiradora dele ter resistido a um judaísmo amazônico, a um judaísmo ribeirinho. Ele foi meu herói, exatamente porque ele foi praticante, como uma tia minha me falou, ele foi praticante até o fim da vida. Ele está enterrado em Belém, no cemitério judeu, e ele tem a minha admiração, porque não é fácil, realmente não não é é fácil para mim. mesmo? Ele resistiu a tudo e a todos. Ele faleceu em que ano? Você lembra? Ele faleceu nos anos 50, 1950. Nossa, não, ah, você falou que ele faleceu antes de você nascer? Na verdade, eu sou filha Você não, temporã, né? ah, É, você não meu pai conheceu ele? Não, eu não conheci. Ele era um homem muito alto, muito branco. Ele não era considerado um judeu marroquino de fato, porque os marroquinos são morenos, né? É. Então ele tinha uma postura mais europeia. Não era askenazi, ele era marroquino, Aham. mas ele veio da parte de Tetuã, que era a parte espanhola do Marrocos. Olha, muito interessante. Realmente uma história bem. Já estou muito curiosa aí para ver esse teu livro aí. Vamos lá, vamos repetir então, as pessoas para terem contato com o teu canal, qual é o seu canal e se alguém quiser mais informações também, como é que faz? Eu tenho uma página no Facebook, que é o Marajó Serfadia, a pessoa pode entrar lá, ver o nosso trabalho. E tem um canal que está todas as lives lá, né? Sobre o Marajó, sobre a Amazônia. Nós temos a parceria com o Museu Judaico do Rio de Janeiro, cujo presidente, o Max Namias, é daqui É do verdade. Pará. É.
Então, ele dá maior força para o meu projeto. Nós temos a parceria do Comitê Israelita do Amazonas, com a Anne Benchimol. Nós temos a parceria do Centro Israelita do Pará, com a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. Então, é um projeto que tem parcerias. E com a Revista Brasil, lá de Israel. No caso, nós temos, para quem quiser assistir as lives antigas e as atuais, está no canal Marajó Sefadi. Também do YouTube, né? No YouTube, exatamente, Tá. só no YouTube. Tá ótimo. Então, quando você for lançar aí esse livro, você nos avisa para a gente também poder divulgar e as pessoas terem acesso, né? E eu te desejo muita sorte, viu? Com todos os seus projetos, que você consiga realizar aí seu sonho, que seja aliar ou não. Uma exposição, quem sabe uma exposição? Fotografias você tem? Nós temos fotografias de vários judeus, nós temos histórias, como eu lhe falei, eu gostaria de abrir um parêntese rapidamente, não sei se já Claro. acabou. Não, fica à vontade. Jacó Farache, outro judeu que veio para cá para Breves, a família dele nos cedeu a carteira de trabalho dele logo quando chegou ao Brasil, né, deram a cidadania brasileira para ele. Então, ele foi um grande vendedor de farinha, ele começou vendendo farinha, de repente ele se tornou um grande comerciante a ponto de fumar nota de dinheiro, assim, né? Nossa, que rico ele, hein? Então, são essas histórias que nós vamos contar. Então, a gente tem a carteira de trabalho dele, tem as fotos de judeus, né? Dos judeus que vieram para cá, enfim, nós temos umas coisas assim. Bacana, muito legal. Aqui no Obrigada. Rio, São Paulo, é um trabalho bem legal. Nós temos, eu esqueci de falar, mas também tem o apoio do Museu Judaico de São Paulo, mas assim, mais na figura do presidente, o Dr. Sérgio Simon, porque ele mesmo é neto de um judeu marajoara, então ele se interessou muito pelo meu trabalho e me apoia incondicionalmente também. Muito bom, doutor Sérgio Muito Simon. bom, muito bom. Não tem por que não apoiar, né? Eu acho que a comunidade é uma só, né? Verdade. Cada um no seu canto, mas todo mundo junto. Esqueci de falar rapidamente, a Devarim também é um espírito Sim. Devarim. Devarim é da Ari, né? Da Ari, o Raul Gottlieb, né? Ele me ligou. Gottlieb, né? Isso. Ele disse, olha, eu gostei da tua história, dá para te escrever na nossa revista? Dá. E aí saiu o nome bacana. Muito legal. Iria, muito obrigada por você estar conversando com a gente. Nós tivemos que fazer essa entrevista no finalzinho da tarde por causa da internet, né? E a internet ficou ótima. Tá tranquilo. Ficou, não teve nenhum. Deu um enorme aqui na minha cidade. Chegou a sair a internet do ar aqui, devido a um temporal que deu. Acabou o temporal e a internet voltou. Eu fiquei em pânico em algum momento. Nossa. Imagina. Mas não tem problema, não. E outra coisa que eu vou te perguntar, que não tem nada a ver com judaísmo. Como é que está o corona aí? O coronavírus esteve muito ruim, muito forte aqui na minha cidade, matou muita gente. É mesmo, Ficamos conhecidos como a cidade do corona, né? Cada pessoa que era infectada ia para o hospital mesmo, não ficava bem em casa. Nós tivemos um surto muito forte, eu perdi uns amigos também, conhecidos. Foi bastante traumático. Mas, graças a Deus, agora deu uma melhorada, apesar de que nós estamos na bandeira amarela, porque o nosso povo daqui ainda é muito indisciplinado. Eles gostam demais de uma aglomeração. Só aí? Aí então, tem hospitais, assim, aí tem hospital com UTI e tudo na sua cidade? Nós temos o Hospital Regional do Marajó, que é sede aqui em Breves, porque Breves é a maior cidade do Marajó. São 15 municípios, mas Breves é uma das maiores. Então, o governador colocou o Hospital Regional aqui, mas nós temos o Hospital Municipal também. Então, a gente atende todas as cidades ao redor e também a população local. Certo. Mas a maioria já foi vacinada aqui. A vacina chegou, já está na faixa etária dos 30 anos. Olha, que ótimo, que bom. Muito bom. A vacinação foi bem rápida, bem rápida. Que beleza. Tá certo, querida. Olha, tudo de bom e qualquer coisa estamos aqui. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Nada, imagina. Foi um prazer, hein? Tchau. Tá bom. Prazer, tchau.